Sabe quem que ia gostar desse projeto? O Milei. Milei ia adorar essa proposta. E já que o deputado Gilson me perguntou, eu vou ser obrigado a responder. Por que, deputado Gilson, que nós não achamos que deva haver a diminuição da contribuição previdenciária para esses casos em específico? Porque é exatamente, deputado Gilson, a partir dessa diminuição que depois os senhores do Partido Novo vão utilizar como elemento de justificativa para dizer que a Previdência tem que ser privatizada, porque não tem o número de contribuições suficientes para poder fazer com que a Previdência, nas palavras de vocês, sejam sustentáveis. Respondo a mais, deputado Gilson, já que está rindo daquilo que eu estou dizendo. Respondo a mais. Sabe qual vai ser o efeito prático, deputado Marcel, que também está rindo? As grandes empresas vão demitir 20% dos seus trabalhadores para colocar no lugar outros 20% de trabalhadores com menos direitos, com relações precarizadas. É exatamente isso que está disposto nessa proposta. Isso é bom? Evidentemente que não é bom. É péssimo. Essa lógica de que precarizando mais você amplia a quantidade de direitos serve para quem quer ter uma ampliação significativa da sua já abastada margem de lucro. Eu queria, nesse momento final, dialogar também com o deputado Mendonça. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma situação trágica. E, evidentemente, o que aconteceu com o jovem Gabriel, além de revoltante, é muito triste. É de uma enorme tristeza. E o que fazer para diminuir os índices de violência no Rio de Janeiro? O que fazer, por exemplo, com controle armado de determinadas regiões? Numa questão que não é de fácil solução, é complexa. Mas eu não posso, e peço 30 segundos, presidente. Peço 30 segundos só para poder finalizar. Mas dentro dessas questões que são complexas e que precisam ser trabalhadas com seriedade pelo conjunto de parlamentares e também, evidentemente, pela esquerda, um questionamento eu não posso deixar de fazer. Se os 550 CIEPs que Leonel Brizola fez tivessem continuado a ter o investimento por parte dos governos que vieram depois, como o governo de Moreira Franco, que acho que os senhores sabem bem qual é o partido, que fez de tudo para desmantelar qualquer equipamento público, como os CIEPs, o quadro do Rio de Janeiro, desse domínio territorial tão prejudicial à população do Rio, com certeza seria diferente e não estaria no estágio que a gente vive hoje. Esse projeto nada mais é do que a retomada da medida provisória 905, famigerada carteira verde e amarela. Uma cantilena enfadonha para mais uma vez chantagear a classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira que viu, desde o aprofundamento de uma agenda ultraliberal com o governo golpista do Temer, a reforma trabalhista, que rebaixou globalmente os salários da classe, o aumento da precarização com o trabalho intermitente, que faz com que trabalhadores fiquem à disposição horas e horas do seu dia, em muitos lugares, ganhem menos que um salário mínimo, o aumento da informalidade, e aqueles mesmos que fizeram essa cantilena enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a
reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego, de forma exorbitante. E mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora. Esses mesmos vêm de novo com a mesma cantileira enfadonha e agora chantageiam a classe trabalhadora dos jovens de 16 a 29 anos e pessoas acima de 50 que têm muita dificuldade de ser recontratadas ou contratadas no mercado de trabalho diante de uma lógica de precarização. E vendem que isso vai gerar empregos, quando na verdade significa retirada de direitos, quando significa empregos precários, sem direitos trabalhistas e vários dos direitos trabalhistas consagrados e conquistados pela classe trabalhadora, que não foi nenhum presente, mas foi fruto de 20 anos de greves e de luta organizada da classe trabalhadora, que culminou no projeto de CLT do Getúlio Vargas. E esses não só criam a figura do trabalho precário, sem uma série de direitos trabalhistas, colocando em risco ainda maior a classe trabalhadora que diz respeito à saúde, segurança do trabalho, férias, hora extra, hora noturna, como pioram também a condição da classe trabalhadora assalariada, que está empregada e que será demitida para colocar no lugar postos de trabalhos precários com baixos salários e que, além disso, recolhem muito menos para o INSS, os mesmos que depois querem fazer a reforma da Previdência para que os trabalhadores trabalhem mais. É muita falta de vergonha na cara. Obviamente nós somos contra e vamos fazer o enfrentamento a esse projeto. Desse projeto, porque na prática ele ressuscita uma tentativa de precarização ainda maior das relações de trabalho, atacando os direitos dos trabalhadores, que foi proposto durante o governo anterior sob a forma da carteira verde e amarela. Sob o argumento da liberalização, da livre negociação entre empregado e empregador, na prática se atacam direitos dos trabalhadores historicamente conquistados. Muitos direitos trabalhistas já foram perdidos no Brasil com a aprovação da reforma trabalhista em 2017. O projeto da carteira verde e amarela, na prática, era a destruição completa da CLT e da carteira de trabalho, dos direitos que permaneceram. A livre negociação entre patrão e empregado é uma ilusão, porque a condição de negociação do patrão é muito mais favorável do que a do empregado, ainda mais numa economia de alta rotatividade da força de trabalho, de um nível de desemprego, apesar de menor a partir desse governo, ainda relativamente alto, e que, portanto, os trabalhadores acabam sujeitados a aceitar condições que precarizem ainda mais a sua remuneração e os seus direitos. Nós achamos que num momento como esse, em que o Brasil volta a crescer, numa perspectiva de distribuição de renda, em que nós começamos a reduzir o desemprego, a reduzir a inflação, um novo ataque ao direito dos trabalhadores é nefasto. Por isso, a nossa proposta e o nosso apelo aos colegas, deputadas e deputados, para que retirem de pauta esse projeto, que é uma forma de trazer pela porta dos fundos, de uma maneira sorrateira, o projeto da carteira verde e amarela. Nem no governo Bolsonaro essa casa aprovou isso. Não é agora que deve aprovar.